Vou esperar gravar ali. Dando continuidade no item 4, a linha P, comunicar imediatamente ao CRC, isso aqui é justamente pelo seguinte, né? O Conselho Regional de Contabilidade, ele precisa ter a noção e o ponto de onde está o contador. E o que aconteceu, né? Já aconteceu diversas vezes que daí você busca o contador, aí o contador está com o telefone celular que já não é mais aquele, aí tenta mandar alguma correspondência, já não a correspondência volta ao AR, então, né, constando no código de ética do contador, né, diz ele, ó, é dever manter sempre atualizado, mudou o endereço, informa o CRC, mudou o e-mail, telefone, as formas de contato, até porque o objetivo é o quê, né? Você ter o Conselho Regional de Contabilidade próximo ao contador, né? E que o contador faça parte, né, esteja próximo à educação continuada, né? E existe essa troca, né, entre conselho e profissional. A linha Q, atender a fiscalização do exercício profissional e disponibilizar papéis de trabalho, relatórios e outros documentos solicitados. Isso aqui é assim, sempre foi, né? Vai ser feita uma fiscalização do Conselho Regional de Contabilidade, então deve ser atendido, apresentar toda a documentação. Isso não é só a questão até do próprio Conselho, mas até uma auditoria da Receita Federal, da Receita Estadual, né? Você deve sim atender, só que por uma questão da própria lei, ela vai estabelecer que todos os documentos devem ser apresentados, né? Para atender as exigências. R, informar o número do registro, o nome e a categoria profissional após assinatura em trabalho de contabilidade, em propostas comerciais, em contratos de prestação de serviços e em todo e qualquer anúncio, em placas, em cartões comerciais e outros. Então, que é o que a gente vê, né? Então, aparece assim, Márcio Zucchi, né? CRC/SC, número tal, né? Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina, e o número, né? Lembrando que a gente vai trabalhar especificamente, vai ver, mas a carteira profissional você vai fazer no seu estado de atuação. Então, tu em Santa Catarina, você se dirige ao Conselho Federal? Não, você vai se dirigir ao Conselho Regional de Contabilidade, né, para requerer a sua inscrição. Falamos então ali dos deveres, agora a gente vai, né, à questão das vedações. Então, item 5, no desempenho de suas funções, é vedado ao contador. É vedado ao contador assumir, direta ou indiretamente, serviços de qualquer natureza com prejuízo moral ou desprestígio para a classe. Então, se for, né, solicitado a ele para prestar um serviço que vai assim, vai ficar aquela imagem do profissional, pô, o contador fez um determinado serviço, tipo, não deve, né, é vedado, é proibido de fazer qualquer tipo de serviço que vá ali, né, manchar a imagem do profissional, né, do profissional contador no mercado. B, auferir qualquer provento em função do exercício profissional que não decorra exclusivamente da sua prática lícita. Que nem a gente falou antes a respeito da credibilidade, se tiver qualquer, né, negociação, alguma coisa, onde ele vai receber um valor para fazer alguma atividade ilícita, ele deve negar, é vedado, é proibido ao profissional contador. C, assinar documentos ou peças contábeis elaborados por outrem, alheio à sua orientação, alheios à sua supervisão e revisão. Então, o contador só deve assinar documentos que ele fez. Caiu meu coisa? Vocês estão aqui comigo, né? Voltou. Então, qualquer documento que ele não tenha participação, isso aqui é bem bacana, pelo seguinte, já vi vários casos, né, de colegas que eles foram indicados e falaram assim, não, eu só preciso do contador aqui para assinar, já está tudo pronto, é só o contador assinar, porque eu tive alguém que fez aqui e não tinha. Aí eu já tive amigos que o cara se escapou assim muito bem, ele falou, olha, infelizmente, senhor, eu não posso fazer, porque não fui eu que elaborei. O código de ética veda que eu assine esses documentos. O senhor me perdoe, mas eu não posso fazer. E o cara, né, saiu assim super educadamente. Mas é óbvio, imagina, se alguém não era nem habilitado para fazer, porque o outro contador vai assinar. E outra coisa, se um outro contador, se não, digamos que tivesse sido um outro contador, se foi um outro contador que fez, por que ele não assina? Né? Já vi muitas coisas assim nessa vida, tá? Eu vi uma situação
onde o advogado disse que ele não podia assinar, e ele colocou na cola de um outro advogado. Ele falou, não, eu não posso assinar, porque eu estou com uma situação e coisa e tal. Passado uns 3 anos, a gente viu que o advogado tinha botado, tipo, a família num baita de um buraco, né? Mas por quê? Ele não assinou. Então, cadê a responsabilidade dele? Ele vai dizer, não, mas eu nem era advogado, quem assinou foi outro, tá? Então, nunca assinem documentos ali que vocês não fizeram, não elaboraram os documentos, que é estranho, né? É estranho. Não sei que você vai, então, né, supervisionar, ou você vai revisar todo o documento, aí você fala, não, eu assino, mas assim, ó, tantas horas eu vou levar aqui, eu vou revisar toda a documentação. D. Exercer a profissão quando impedido, inclusive quando for procurador de seu cliente, mesmo que com poderes específicos, dentro das prerrogativas profissionais. Então, quando tiver impedido, né, não. Letra E. Facilitar por qualquer meio o exercício da profissão aos não habilitados ou impedidos. A ideia o que é? Pensem o seguinte, é difícil você fiscalizar, né, o país como um todo, o país é enorme. Agora, os próprios contadores, eles auxiliam ou podem auxiliar nessa fiscalização. De que forma que o contador auxilia? Né? Ele mesmo fiscalizando e ele mesmo não permitindo ou não autorizando que um outro não habilitado atue com ele. Né? Quer ver um exemplo? Digamos assim, ó, não acontece, mas poderia acontecer, né? Poderia acontecer. Não estou dizendo, poderia, mas é errado, é vedado, é proibido. Que é assim, ó, quando um profissional já se forma, já é contador, e daí o outro colega acabou deixando algumas matérias para trás e não se formou. Aí eles resolvem assim, vamos montar o escritório, bem bacana, e daí o outro colega, ele já bota que ele é contador também, né? Tipo, o cara está fazendo faculdade, aí ele já se denomina contador. Isso é um perigo, né? Porque qual que é a responsabilidade? Ele é contador? Não, ele não é contador, ele não terminou, né? Ele pode assinar? Não. Então, assim, ó, a cada um profissional, né, deve a ele, digamos, também o dever de fiscalizar e, né, se o cara disser, eu não, tu cuida aqui do meu, beleza, mas assim, ó, não permitir que pessoas que não são habilitadas ou que por alguma razão estão impedidas, né, facilitar com que elas exerçam uma profissão que ou elas não estão habilitadas ou elas não poderiam estar exercendo. Se o objetivo era, né, ou se o objetivo é impedir ela, né, se por uma decisão ela foi impedida, é justamente para ela não atuar naquele período. F. Explorar serviços contábeis por si ou em organização contábil, sem registro regular em Conselho Regional de Contabilidade. Então, aqui o cara sofre uma infração, né, se ele está exercendo sem ter feito, né, a sua inscrição no Conselho Regional de Contabilidade. Aqui existem vários casos, né? Existe o caso da pessoa, isso para todas as áreas, tá? Existe a situação que a pessoa ela não tem a formação, exercício legal da profissão, e existe o caso que, digamos assim, ele se formou, ele está exercendo a atividade, assina, ele não tirou a carteira. Tipo assim, ele está numa atividade que ela é exclusiva do profissional contador, mas aí nunca foi pedido para ele ali, né, o registro, ele não precisa estar no documento, então ele não tirou. G. Concorrer no exercício da profissão para a realização de ato contrário à legislação ou destinado a fraudá-la, quando da execução dos serviços para os quais foi expressamente contratado. Tá? Então, aqui que nem a gente viu, né, dos deveres, que era agir de forma correta e nunca de forma ilegal, não receber para isso, aqui na vedação ele vai trazer, né, não atuar de forma contrária à legislação. H. Solicitar ou receber de cliente ou empregador qualquer vantagem para aplicação ilícita. Letra I. Prejudicar culposa ou dolosamente interesse confiado à sua responsabilidade profissional. Aqui é um ponto bem interessante, né? É óbvio que o contador jamais, né, vai ter esse intuito de prejudicar
ou né, prejudicar ali a quem confiou a ele, né, uma certa incumbência ali aos serviços. É interessante o seguinte, já vi casos em algumas profissões que a pessoa já está um pouco mais velhinha, né, e o cara já está meio mais para lá, né, para além do que para cá. E daí o profissional, ele vê que ele tem uma oportunidade de ele representar aquela pessoa e como ele não tem muitos herdeiros, quem sabe ele até, né, consegue angariar alguns bens, né? Vi uma situação assim, que daí a pessoa pensou que não tinha nenhum familiar e depois a pessoa tinha alguns familiares. E os familiares foram em cima, né, do registro dele profissional. Por quê? Porque ao invés de ele atender os interesses de quem o contratou, ele começou a atuar a favor, né? Começou a pegar o patrimônio daquela pessoa que era uma pessoa mais velhinha e tomar para si. Tá? Tem coisa nessa vida, né? Tem coisa nessa vida. Recusar-se a prestar contas de quantias que lhe forem comprovadamente confiadas. Aqui são alguns casos assim que acontece bastante questão de denúncia, né? Aí o CRC vai apurar, que é assim, ó, a pessoa, o contador cobrou um valor dele lá e daí o cara fala assim, mas será que esse valor tá certo? Aí o cara quer, né, enfim, ele vai lá e ele apresenta uma denúncia para o CRC e diz assim, olha, eu dei tanto de dinheiro para o meu contador e ele não me presta contas. Né? Ou eu estou pagando tanto para o contador, ele não presta contas. Aí o contador vai lá e explica, né? Olha, eu prestei contas, tenho mandado as informações, só que a pessoa que fez a denúncia, ofereceu a denúncia, se mudou, está em local incerto e não sabido, né? E eu tento mandar ali as coisas, agora ele vem aqui como se eu nunca tivesse prestado. Agora também, apropriar-se indevidamente de valores, bens e qualquer tipo de crédito confiado à sua guarda. Hoje em dia, aliás, deixa eu perguntar para vocês. É comum, hoje em dia, o pessoal pedir ainda para o escritório de contabilidade pagar os impostos, que antigamente existia. Antigamente existia muito assim, né, passava o dinheiro para o escritório de contabilidade e o escritório de contabilidade pagava os impostos. Isso ainda tem bastante ou não? Então, lá no escritório nós aceitamos isso, o Ronaldo colocou. E aí nós fazíamos isso, mas faz 10 anos paramos. Legal. Então, assim, ó, aconteceu muitos casos, mas, tipo, nunca com o contador, tá? Contador não. Mas aconteceu muitos casos de pessoas que montavam, tipo, um escritório e o cara se passava, tipo, aquelas coisas assim, tipo, que nem hoje em dia tem vários golpes com a internet, né? Tinha caso que era golpe, assim, que era o seguinte, a pessoa se passava como se fosse contador, porque o contador não faz isso, né? O cara não vai se mexer, né? Mas, assim, o cara se passava para o profissional da área contábil e daí ele recebia o valor dos tributos. O que a pessoa tinha? Ele tinha aquela maquininha para fazer a autenticação do documento. Só que o documento, aquela autenticação era uma autenticação falsa, que ele não ia para cofre do governo, não ia para lugar nenhum. E daí a pessoa só descobria que estava pagando, ou que não estava pagando, que digamos que havia uma apropriação desse dinheiro depois de um tempo. Então, lá pelos anos 80, 90, a gente ainda via, assim, como assim, 90, casos assim, que era gigante, assim, de muito dinheiro desviado, que era tributo das empresas, que ele pedia a emissão das guias e pagava. Né? Professor, isso nunca mais acontece? Na verdade, eu vou contar um negócio para vocês. Aconteceu recentemente que um advogado, ele fez o seguinte, ele criou uma empresa com um número do... Não devia falar, mas já que não vou falar quem que é, não tem problema, né? Ele criou assim, ó, TRT 12, ou TRT 18, ou TRT 15, não quero falar qual deles, tá? 12 eu falei porque é Santa Catarina, 18 que é Goiás, mas enfim, só assim, a título de curiosidade. Ele criou, tipo, o nome de uma empresa era TRT tal, né? E o que ele fez? Aqui na nossa região, tá? Ele defendia as empresas aqui na nossa região, mas não Balneário Camboriú. Mas teve bem de Balneário Camboriú que foi bloqueado aqui frente ao mar, mas o cara não é de Balneário, tá? Não é ninguém que vocês conheçam.
O que ele fez? Ele advogava para as empresas, e na reclamatória trabalhista, vocês sabem que vocês tiveram aula com o professor trabalhista, né? Quando a empresa reclamada pede e ela quer recorrer, ela tem que fazer um depósito, ela tem que pagar para entrar com recurso. E nesse valor, o que ele fazia? Ele, cada vez ele recorria, né, em termos, né, e ele pedia o valor. Então, cada vez entravam valores altos. Esse cara comprou apartamento, frente mar, fez um monte de coisa, advogado, tá? Aí foi descoberto, porque a empresa descobriu, né, que ele estava perdendo todas as ações, claro que tipo, nem tinha recurso, eles nem pagavam, né, o recurso, então nem tinha, era só conversa fiada, e é tipo assim, um volume bem grande de ações, eles pegaram uma quantidade de volume grande de ações, de empresas grandes, e foram bloqueados todos os bens do advogado, né? De outros advogados faziam parte, acho que até tinha alguns, tipo assim, alguns familiares que alguns bens foram destinados. Então é bem complicado, né? Eu quase recebi uma proposta para ir trabalhar lá. Pensei, cara, ainda bem, né? Pensou que coisa. Tipo, às vezes o cara é bobão, tá trabalhando lá, nem sabe o que está acontecendo. Que às vezes você está num nível da organização, né? Que você só quem está lá na cúpula, né? Quem está lá na cúpula sabe o que está acontecendo, está fazendo o negócio, né? Se bem que o advogado sabe, né? Não tem como, né? Imagina se eu faço um recurso trabalhista, se eu não vou saber que ele não teve o preparo, né? Beleza. Enfim. Então, apropriar-se indevidamente de valores, né? Próximo. Chegaram a ver essa história desse advogado? Se chegaram a ver, foi agora recente, foi 2019 isso, que deu esse rolo. Ou foi 2020? Não, foi 2019. 2020 já teve muita coisa esse ano. Opa. Aqui. Reter abusivamente livros, papéis ou documentos, inclusive arquivos eletrônicos, comprovadamente confiados à sua guarda, inclusive com a finalidade de forçar o contratante a cumprir suas obrigações contratuais com o profissional da contabilidade, ou pelo não atendimento de notificação do contratante. Aqui é o seguinte, eu acredito que vocês já viram, já ouviram falar sobre isso, né? E isso aqui não é novidade desse Código de Ética, a Resolução 803 também já trazia, né, e desde sempre a gente tem, que é o seguinte, se o cliente não paga, existe um meio de se cobrar, né? Você entra com uma ação de cobrança para cobrar, eu tenho contrato, executa o contrato, né? Entra com uma ação monitória, vai depender do caso, da situação, tipo, que documentos que você tem, né? Na verdade, o CRC exige que você tenha um contrato de prestação de serviço. Então, assim, se não tem um contrato, já começou mal, né? Você tem que ter o contrato de prestação. Beleza. O que não pode ser feito? O que você pode fazer? Você pode entrar com a ação e cobrar. O que não pode ser feito? Que nem a gente já falou em outro momento, que é a pessoa querer fazer justiça com as próprias mãos, né? Então, assim, a justiça com as próprias mãos é assim, o cara não paga, eu vou lá na casa dele, ou o cara me paga, eu bato nele. Não existe isso. Né? Ou o cara paga o aluguel, ou eu tiro-lhe a força da casa que eu aluguei para ele. Também não existe, tem que entrar com uma ação de despejo. O nosso Estado, a nossa legislação, ele é um Estado de direito. A Constituição vai dizer, é um Estado de direito. Então, assim, o pessoal não me pagou. Beleza, eu tenho direito a entrar com uma ação de despejo. Se eu não tiver garantias, eu consigo eliminar. Então, ele sai bem rapidinho da casa. Se tem vários bens, se tem bens que eu quero dizer assim, bem em garantia, ou se tem um calção, ou se tem um fiador ali, aí as coisas já mudam um pouco, né? Você não consegue eliminar, mas também consegue o despejo. Agora, não pode ir lá e tirar a pessoa, assim como em relação aos serviços contábeis, você não pode pressionar ele do tipo assim, você não está me pagando, então eu não devolvo os livros e você não consegue fazer a escrituração. Né? Tipo assim, eu não entrego a documentação, você também não consegue fazer em outra contabilidade, então você é obrigado a me pagar. Então, assim, o cliente não está pagando, notifica ele, diz, olha, a partir de tal data a gente não faz mais, pode pegar a documentação e executa o contrato, tá? E cobra lá aquele contrato. Não pode reter os documentos do cliente. Essa
a linha aqui, ela já caiu muitas vezes, tá? Que é a questão da pessoa tentar reter o documento. Adiante, M. Orientar o cliente ou empregador contra normas brasileiras de contabilidade e contra disposições expressas em lei. Tá? Isso é tipo uma das novidades ali que tem, né? A questão das normas brasileiras de contabilidade. Né? Mas, obviamente, que sempre foi, né, o caminho orientar o cliente conforme dentro da legalidade. É claro que, havendo a possibilidade de planejamento tributário, ou seja, antes de ocorrer o fato gerador, é permitido, né? Ah, já aconteceu o fato gerador, já era devido o imposto, agora eu quero fazer um chuncho. Aí é fraude. Exercer atividade ou ligar o seu nome a empreendimentos com finalidades ilícitas. Também é uma das vedações, né, para o profissional. Omitir referência, perdão, não é omitir, é emitir. Emitir referência que identifique o cliente ou empregador com quebra de sigilo profissional, em publicação em que haja menção ao trabalho que tenha realizado orientado, salvo quando autorizado por eles. Então, assim, eu posso mencionar o nome do cliente se eu tiver uma autorização, né? Ideal, autorização por escrito, né? Sim. Então, assim, não diz autorização por escrito, beleza, mas tem autorização. Então, tá. Então, posso emitir referência que identifique o cliente em alguma publicação se tiver autorização? Posso. Agora, se não tiver autorização, por uma questão de quebra de sigilo profissional, eu não posso emitir nenhuma referência que vai identificar o cliente ou o empregador, ok? Isso aqui também já foi bastante questão de exames, que a ideia é o seguinte, é o salvo quando autorizado. Porque daí eles perguntam assim, ó, eu nunca posso emitir referência que identifique o cliente ou o empregador em publicação. Se tiver autorização dele, sim, tá? Então, eles tiram essa parte aqui do salvo e dizem assim, ó, nunca pode emitir referência que emite cliente ou empregador. P. Iludir ou tentar iludir a boa-fé de cliente, empregador ou de terceiros, alterando ou deturpando o exato teor dos documentos, né? Então, a pessoa é leiga lá, e daí você mostra de uma forma, ou apresenta, ou convence que, né, tipo, a coisa diferente que está vendo ali. Documentos, inclusive eletrônicos, e fornecer falsas informações ou elaborar peças contábeis inidôneas, tá? É mais uma das proibições, vedações. Que não atender no prazo estabelecido a notificação dos conselhos federal e regionais de contabilidade. Intitular-se com categoria profissional que não possua na profissão contábil. Então, assim, ele é contabilista, né? Ou ele é contador. Então, assim, o cara se coloca numa categoria, eu sou perito lá, autorizado pelo Conselho Regional de Contabilidade. Aí você vai ver, ele nunca fez a prova para perito. Né? Executar trabalhos técnicos contábeis sem observância das normas brasileiras de contabilidade. A liberdade profissional, devendo evitar qualquer restrições ou imposições que possam prejudicar a eficácia e a correção de seu trabalho. Então, sempre deve ter, né, o profissional independência profissional, ou liberdade profissional. É vedado também publicar ou distribuir em seu nome trabalho científico ou técnico do qual não tenha participado. Então, assim, tem algum trabalho científico, né? Coloca lá meu nome, né? Vedado, tal. O Código de Ética vai dizer, você só vai fazer qualquer tipo de publicação, alguma coisa, você coloca seu nome se você realmente, né, participou. Letra V, que é bem importante por causa da questão do sigilo, né? Revelar negociação confidenciada pelo cliente ou empregador para acordo ou transação que comprovadamente tenha tido conhecimento, ressalvados os casos previstos em lei ou quando solicitado por autoridades competentes, entre elas Conselhos Federal e Regional de Contabilidade. O que acontece? Imagina que você tem uma negociação muito grande, né? E nessa negociação existe, né, toda uma questão de timing, né? E para que justamente o cara não pense assim, não, o cara está precisando muito, ou, olha,
eu sou o contador, estou representando lá, mas o cara tá apertado lá, ele aceita, faz uma proposta o quanto antes, mais, né, pode ser bem baixa, está revelando, né? Então, assim, às vezes, o segredo, ou não é segredo, né, mas a questão da negociação é a questão da tranquilidade. Se a pessoa parece muito afoita na negociação, o outro fala assim, cara, ele está apertado, né? Aí mesmo que, apertado que eu digo financeiramente, a situação financeira é difícil, né? Aí mesmo que a outra parte pressiona ainda mais, né? Ou acaba deixando sangrar até tal ponto que o cara não consegue. Não sei se eu comentei para vocês, teve uma situação de uma negociação que a pessoa quis se desfazer de um negócio, desfazer não, mas queria vender, e ele buscou um cliente dele para fazer o negócio. E o cliente falou assim, olha, eu sei aqui na praça que ele está meio apertado de grana, então eu vou esperar o cara quebrar. Quando o cara quebrar, eu compro o negócio dele, né? O cara conseguiu vender para outro, daí ele não pôde mais ser cliente, porque daí o cara trabalhou com exclusividade. Mas assim, ó, tem muito isso, tá? Então, se você é um contador, você tem toda a informação dos documentos contábeis, né? Por que você vai revelar para um outro? Né? Se quem lhe contratou para prestar serviço dissesse, não, então vamos lá, vamos sentar, vamos revelar os dados, beleza. Mas se não, né? Ah, professor, é uma sociedade anônima, os livros estão publicados lá nos jornais. Beleza, daí sim. Os livros não, demonstrativos. Acontece muito isso com licitações, né? Tipo, a gente faz vários orçamentos e um sempre quer saber o valor, quanto é que o outro fez lá. Isso, né? É confidencial, né? Tipo, como é que eu vou te falar, né? Só para você ganhar a licitação? Não, não é assim que funciona. Tem uma outra coisa, Priscila, assim, ó, quando eu fui ter a disciplina de Direito Administrativo, que é o seguinte, às vezes quem está trabalhando lá nem sabe, mas tem uns bastidores que daí, tipo, quem trabalha comentou assim, né, do tipo assim, ó, às vezes quem vai lá é um funcionário da empresa, aí o cara fala assim, ó, pega tanto, isso é ilegal, tá? A pessoa fala assim, ó, pega tanto ali, cara, vai aproveitar. Tanto que eu digo assim, alguns mil, né? Alguns mil, né? Vai lá tomar um café, vai viajar com a tua família, depois diz que não deu certo aquela licitação. E, tipo, tenta tirar o cara antes, entendeu? De acontecer lá. E outras situações onde, às vezes, quem vai participar, entre eles meio que já combinaram. Então, as cartas já são meio marcadas. E o ente público nem está sabendo. Então, ele recebe algumas propostas, mas como geralmente são os mesmos três, e às vezes não acabou aparecendo, ou quatro, ou sim, né? Mas são sempre os mesmos, o cara, isso, e o ente público tenta fazer, né, através de licitação, ou outra modalidade ali, mas os caras meio que estão combinados, né? Que foi o que a gente viu com aquela história, né, da Petrobras e tudo mais, que eles parece que eles combinavam assim, uma vez tu ganha, outra vez eu ganho, a gente faz assim, e daí trabalha com os valores. Como são empresas muito grandes, é difícil o Zé da esquina ser um fornecedor comparado a essas grandes ali, né, as grandes empreiteiras. Vamos voltar, então. Estão gostando? Estão gostando do código de ética? Bem bacana, né? Já tinham visto antes, assim, antes da nossa disciplina? Alguém já tinha acessado ele? Não, né? Então tá. Ó, a Suelen também disse que ainda não. Obrigado, Suelen. O Felipe já disse que já tinha estudado para o CRC, ó. O Felipe disse que nunca tinha tido aula tão boa quanto a minha aqui também. Então, brincadeira, ele não falou essa parte no chat, mas ele disse que tá bacana, tá gostando. Ó, vamos adiante. W. Exercer a profissão contábil com negligência, imperícia e imprudência, tendo violado direitos ou causado prejuízos a outrem. Aqui é importante a gente comentar o que vem a ser, né? Negligência, imperícia e imprudência. Imperícia é quando a pessoa ela não está capacitada para aquilo, né? Então, assim, ó, alguém vai fazer uma cirurgia, o médico vai fazer uma cirurgia, só que ele não é cirurgião, ele é um clínico geral.
Aí ele faz a cirurgia, o cara sai um Frankenstein. Isso acontece? Não, né? Mas só para exemplificar. Isso seria um caso de imperícia. Então, alguém que não tivesse habilitado, né, para fazer um determinado procedimento na área contábil, que não sabe o que fazer, seria um caso de imperícia. Tá? Ele não é perito naquele assunto, ele não é expert naquele assunto. É um caso de imperícia. Tá? Imprudência é quando a pessoa, né, ele deveria agir de uma forma e ele não age com prudência. Então, ele é imprudente. Tipo assim, ó, por exemplo, você está dirigindo na BR. Dirigir a 100 km na 101 é uma atitude, 100 km por hora na 101 é uma atitude imprudente? Está dentro do limite de velocidade. Agora, dirigir, tipo, acima dessa velocidade, num dia de chuva, escuro, e ainda com neblina, pô, baita imprudência, né? Por quê? Porque o cara nem consegue ver. Então, isso é uma questão de imprudência, né? O prudente seria o quê? Ele talvez nem estar ali ao 100, talvez ele reduzir um pouco mais, por quê? Porque no caso, com a questão da neblina, para ele conseguir, neblina, chuva e tudo mais, para ele conseguir frear qualquer situação, né, e ter o melhor controle do carro, prudência talvez fosse ele andar 80, 60, né, também depende muito do carro, né, às vezes o cara tem uma espaçonave que realmente consegue parar, voar, fazer tudo, né, e às vezes o cara tem um carro assim que às vezes a manutenção não está tão 100%, né, que o cara pisa aqui no freio e vai parar lá no trevo de Brusque, né, tipo, tenta pisar no freio aqui, professor, não existe, é muita distância, beleza, mas só brincando com vocês, isso é imprudência. O que é negligência? Negligência é o caso da pessoa que tem o dever de agir, ele tem o dever de agir e ele se omite. Os exemplos que são tratados na época assim, de aula, da graduação de Direito, é o caso de uma babysitter que está no celular, falando no celular com uma namorada, comigo, e ela tem o dever de cuidar da criança, ela é babysitter, e a criança cai na piscina, né? E tipo assim, o que ela foi? Ela foi negligente, ela tem que estar cuidando da criança, ou ela está fazendo né, a babysitter está lá e a criança pode estar perto de uma panela. Então, ela tem o dever de cuidado. Isso é negligência. Ah, professor, dá um outro exemplo. Não gostei dessa babysitter. O caso do salva-vidas. Tá? Qualquer pessoa na praia, né, deveria socorrer. Mas o salva-vidas, ele tem uma obrigação, ele se predispôs, né, a salvar vidas. Então, assim, cara, o cara tá lá se debatendo, faça chuva, faça sol, bandeira amarela, bandeira o que for, o cara vai nadando, pega jet ski, canoa, pega a prancha, vai lá salvar o cara. Ele não pode ficar de papinho lá Não, isso não acontece, tá? Mas só explicando assim. Às vezes o cara tá lá, as meninas acharam que o salva-vidas é muito bonito, ele tá de papo e não tá cuidando de quem tá na água. Ele tem obrigação, ele é responsabilizado, tá? Ele é responsabilizado pelo crime ali. O cara se afogou, ele vai responder. Tá? Então, assim, tipo assim, ó, professor, não gostei desse tempo, quero saber do contador, beleza. Então, digamos assim, ó, o contador que tem que cumprir as obrigações acessórias, que é enviar as declarações, e ele não envia, é negligente, né? É negligente, ele tem obrigação, né, de fazer, tipo assim, se ele tinha todas as informações, que tinha tudo, tipo, não houve nenhuma falha, digamos, de quem contratou o serviço dele, e ele simplesmente deixa passar e não observa os prazos, não faz, negligência, tá? Ah, ele não fez porque ele não tinha nem capacitação, imperícia, ou fez tudo errado, imperícia, né? Imprudência, sei lá, enviou as declarações ali, nem olhou nada, alguém digitou, nem só pegou e botou assim, enviar os SPEDs, né? Sem imprudência. Legal? Então a gente vê aqui o que é cada um dos crimes, né? Negligência, imperícia e imprudência. Não sei se talvez algum professor na área do direito comentou com vocês, mas é um assunto que é comentado quando a gente faz a distinção. Aliás, eu comentei com vocês um pouco, quando a gente faz a distinção entre o dolo e a culpa. O dolo é quando a pessoa age com a intenção. E a culpa, ela pode ser em sentido amplo. E na culpa em sentido amplo, vai entrar aqui a negligência, a imperícia, a imprudência. Porque o salva-vidas, ele não olhou para o banhista lá e falou assim, vou deixar morrer.
Não. Ele fez o quê? Ele tinha dever de cuidar, ele estava distraído, tá? Mas ele responde pela culpa, né? Imperícia também responde pela culpa e a imprudência também. O cara não tinha aquela intenção, né? Professor, e se a pessoa fosse concursar do Ministério Público, né? E geralmente o Ministério Público vai querer, é o fiscal da lei, vai querer acusar, né? Ele vai dizer que existiu no caso do motorista de carro dolo eventual, que o cara pegou o carro e falou assim, o dolo é quando você tem intenção, né? Tem a intenção de ferir alguém, de atropelar, né? O dolo eventual é tipo assim, ó, eu vou a 150. Se tiver alguma coisa na estrada, é tipo assim, dane-se, né? Tipo, foda-se, né? Tá? É isso. Vamos adiante. O que o contador pode, então? Né? A gente falou do que é o dever dele, falamos também o que eram as vedações, as proibições, que eram 5. Agora a gente pode falar o que o contador pode. Então, o que ele pode fazer? Ele pode publicar trabalho científico ou técnico assinado e sob sua responsabilidade. Né? Que nem a gente falou, sempre coloca, né? O nome, o número de registro, né? Pode também transferir o contrato de serviços a seu cargo a outro profissional, com anuência do cliente e sempre por escrito. Isso aqui é bem importante. É o seguinte, o contador pode transferir para outro profissional? Pode. Então vamos dar um exemplo. A Maísa, que eu não falei nada da Maísa hoje, a Maísa, opa, passei sem querer aqui, né? Que agora eu voltei. A Maísa, ela está super feliz como contadora, mas ela recebe uma proposta de morar... Onde, Maísa? Onde é que seria um lugar legal para morar? Professor, não tem lugar legal. O lugar legal é Balneário Camboriú. Daqui eu não vou para lugar nenhum. Beleza, né? Beleza. Mas assim, ó, digamos que a pessoa, né, recebe uma proposta muito bom. Ó, a Priscila disse que poderia ser Londres. Então a pessoa recebe uma proposta para trabalhar em Londres, aqui ela é contadora, e ela fala assim, ó, você pode trabalhar em Londres, é uma multinacional, está contratando você, e ela fala assim, poxa, e meus clientes, né, porque eu tenho já meu escritório, então eu vou ter que fazer o seguinte, vou ter que contactar os clientes, né, e aqui, ó, não dá para fazer contato pelo telefone e dizer, ah, tá, beleza. Por quê? Porque o código diz, sempre por escrito. Ou seja, eu vou contactar cada um dos meus clientes, vou conversar com eles. Beleza, mas você sempre tem que ter formalizado por escrito. Ele concordou, né? A Priscila foi para Londres e falou, ó, já que a Maísa não quis, eu vou transferir para a Maísa. Então, o senhor concorda que é o meu cliente? Ah, eu concordo. Ok. Então, foi transferido os serviços para ele. Tem que ter essa anuência. Isso aqui é questão de prova também, geralmente eles perguntam. Agora, aquilo é o caso da Priscila, que foi viajar e morar em Londres, transferiu tudo. Agora, pode acontecer a transferência parcial, de parte do serviço. Então, o contador pode transferir parcialmente a execução dos serviços a seu cargo a um outro profissional, mantendo sempre como sua responsabilidade técnica. Então, se eu transfiro parcialmente, eu não transferi tudo. Então, a responsabilidade continua sendo minha. Outras pessoas vão me assessorar. Então, digamos que eu fosse fazer um trabalho, aí eu chamasse o Davi, o Joe, o Márcio, todo mundo para trabalhar. Para cada um eu passo uma parte, é um trabalho muito grande. Então, a gente divide o trabalho, a responsabilidade continua sendo minha, porque eu não transferi na totalidade, ok? Então, se é parcial, a responsabilidade permanece. Se ela for total, que era a linha B, eu transferi a responsabilidade, transferi tudo, tá? D, indicar em qualquer modalidade ou veículo de comunicação, títulos, especializações, serviços oferecidos, trabalhos realizados e relação de clientes, esta quando autorizada por esse. Isso aqui foi algo que a gente comentou no primeiro dia. No primeiro dia eu falei assim, olha, a OAB, ela restringe mais do que o Código de Ética dos Contadores. E a gente está vendo aqui. Então, assim, o que o contador pode fazer? O contador pode indicar as especializações que ele possui? Pode, né? Então, assim, Davi, especialista em auditoria e controladoria. Pode colocar? Pode. Mestre e doutor em contabilidade.
Pode também, pode estar lá no cartão de visitas dele, tá? Isso pode, no direito também pode, no direito também pode, tá? Agora, serviços oferecidos, tá? E trabalhos realizados e a relação dos clientes. Então, ele pode pegar e mostrar um portfólio de quem que ele atende, quem são os clientes, que são os clientes dele, tipo assim, atendo a VEG, a Bung, tudo mais. Pode ser feito, o contador pode fazer, o advogado pode, o advogado não. O contador pode, o contador pode. Só que tem que ser autorizado pelo cliente, tem que ter uma autorização do cliente. Lembra que a gente viu a respeito das vedações, que eu não poderia, né, informar que tinha prestado coisa e tal. Imagina assim, ó, imagina, claro, exagerando, né, ninguém faria isso, mas imagina o cara chegar e fazer um material de divulgação dizendo que ele resolve problemas tributários, empresas com débitos gigantescos, milionários, tais como, ele cita o nome das empresas, né? Tipo, quem é a empresa que vai querer isso, né? Tipo assim, o cara tá se promovendo, mas está queimando os clientes dele. Beleza. Então falamos do que o contador pode. Agora, a gente entra no item 7, que vai tratar especificamente do valor dos serviços e da publicidade, né? Valor e publicidade dos serviços profissionais. Diz assim, ó, o contador deve estabelecer por escrito o valor do serviço em suas propostas de prestação de serviços profissionais, considerando os seguintes elementos. Eu gosto muito daqui, essa parte também, pelo seguinte. Eu não sei se vocês já tiveram ou se vocês vão ter. Eu não li a grade de vocês. Vocês estão tendo empreendedorismo com o Ronaldo, que é a pessoa de empreendedorismo, já agora ou não? Eu acho que ele leciona. Normalmente é o 8º período. Ó, o Felipe tem, ó. A Kimberly disse que já teve. Então, e o Davi falou que é no 8º período. O que acontece? Aí se fala a respeito de empreendedorismo, o cara vai montar o seu negócio, e daí muitos se perguntam assim, como é que eu precifico, né? Como é que eu estabeleço o meu preço dos honorários como contador? O código aqui ele vai trazer. Então, olhem só, para estabelecer o preço, né? Como é que eu faço para precificar? Tem várias situações aqui, vários casos. Então, ele vai dizer assim, ó, para mim, estabelecer, isso é para todas as profissões, tá? Eu adoro isso aqui, porque dá sair para tipo assim, ó, quero, pensando aqui numa outra área profissional, digo assim, pega o código de ética lá da contabilidade que vai te dizer como é que tu faz o teu preço, como é que tu estipula. Ele diz assim, ó, o valor, né, dos serviços, né, a relevância, o quanto que é relevante, quanto que é importante aquilo lá. Então você imagina que você vai fazer um trabalho que em termos, ele é extremamente importante, e daí você vai cobrar um valor ali irrisório, né? O vulto, né, o volume, a complexidade, digamos, dos cálculos que vão ser feitos, né, os custos e a dificuldade do serviço a se executar. Então, assim, às vezes até por uma questão de localização geográfica, você tem uma certa dificuldade ali para executar o serviço. Então, isso deve ser considerado. Então, o volume, a complexidade do serviço, os custos envolvidos, a dificuldade de se executar o serviço. Continuando. B, o tempo que será consumido para a realização do trabalho. Então, eu tenho uma noção de tantas horas, tipo, vai levar tantas horas. Então, você tem um valor da hora, que o valor da hora vai influenciar também conforme outras coisas que a gente vai ver ali embaixo, tá? Mas eu tenho um valor X de horas lá e vai levar 10 horas, 15 horas para fazer esse serviço. Aí você consegue precificar. Nós vimos isso, pessoal que está aqui comigo, o Felipe foi um, né, Felipe? A gente fez ali uma petição com o valor dos honorários do perito, né? E daí ele considerava, né? Ele viu quantas horas que ia demandar cada uma das etapas ali do trabalho e ele apresenta, né, os honorários periciais. A letra A possibilidade de ficar impedido da realização de outro serviço. Então, assim, ó, pensem comigo, tá? Se você é o contador da Coca-Cola ou da Pepsi, se você é o contador da Pepsi, falando assim nome de marca, né, da Pepsi, você acha que a Coca-Cola vai te contratar? Ou se você é da Coca, você acha que o da Pepsi vai lhe contratar? Porque, olha só, quem está lá na área contábil,
Hoje em dia você tem cada vez mais a quantidade maior de informações. Por exemplo, por mais que você talvez não esteja lá dentro da fábrica, mas você consegue ter uma noção, até porque hoje em dia tem todos os sistemas, né? Para ver ali a questão da produção, quanto foi produzido. Então, assim, você consegue ter informações ali. Quem são os clientes, a relação dos clientes, quanto que os clientes compraram, quanto que foi vendido de cada produto ou de cada serviço para cada um dos clientes. Dependendo, você tem a ficha técnica de quais são os, por exemplo, se você estiver falando de uma tinturaria, né, dos produtos químicos para cada um dos processos. Então, assim, ó, você vai prestar serviço para um cliente, o outro jamais vai te contratar, né? Tipo, ou, que a gente falou da Coca lá, da Pepsi, a empresa diz assim, ó, eu vou te contratar, só que é o seguinte, tu até pode ter teu escritório com outros clientes de outras áreas, mas da minha área ninguém atua, só eu, porque eu não quero que daqui a pouco tu diga assim, olha, lá na Coca-Cola eles têm um processo super bom, eu quero, né? Então assim, ó, se lhe é exigido exclusividade, o preço da exclusividade é maior, né? Imagina que você tem, né, algo que é só seu. É diferente de você ter algo compartilhado, né? Você decide comprar um barco compartilhado, né, é mais barato, né? Sem brincadeiras, né? Sem brincadeiras, né? Mas tudo que é seu, né, é mais caro. Ok, né? Exclusivo, quis dizer, exclusivo. O resultado lícito favorável que para o contratante advirá com o serviço prestado. Em muitos casos, isso a gente faz bastante, e eu vejo que muitas pessoas na área contábil também fazem, que é o seguinte, ó, na hora que você vai cobrar os honorários, se você chega para o cliente e eles falam um valor, o cara fica meio assustado, né? Ou às vezes dá um certo receio. Aí você fala assim, olha, eu verifiquei aqui que o senhor está pagando alguns tributos, mas o senhor está pagando, poderia pagar menos. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, vou fazer todo um planejamento e a gente vai conseguir, inclusive, pegar aquele valor que o senhor pagou maior. Só que 20% do que a gente conseguir de ganho vem para mim. Então, 20%, vou reduzir lá, vou reduzir 1 milhão. 1 milhão, 200 mil são meus. O senhor fica com os 800. Só que assim, ó, o senhor tem 1 milhão jogado fora, foi embora, não vai recuperar mais. Agora, eu sei como recuperar, só que 20% é meu. Agora, imagina que você faça ao contrário, você diga assim, ó, olha, eu posso fazer isso para o senhor 200 mil. O cara fala, não, tá doido? Não, deixa lá, vou entrar 200 mil, depois esse negócio não dá certo. Então, de forma geral, o que é feito é o seguinte, se cobra um valor de honorários iniciais e se cobra um percentual no êxito. Aí você faz o trabalho e no êxito você ganha um percentual bom, tá? Então, assim, não é super legal esse item 7? É super legal, porque ele te dá várias possibilidades aqui de como você fazer a fixação ali do valor dos seus honorários, né? O chamado precificação. Letra E. A peculiaridade de tratar-se de cliente eventual, habitual ou permanente. Isso aqui vocês conhecem bem, que é a situação assim, ó. Se você contrata uma pessoa vai fazer o registro em carteira, ela ganha um X. Agora, se a pessoa vai vir algumas vezes por semana, você até consegue barganhar assim, olha, já que eu vou te chamar para vir aqui 3 vezes, né, ou 4 vezes, então vamos fazer um preço melhor, né? Agora, se for algo eventual, o cara vai ser chamado uma única vez para fazer o serviço, depois ele não tem mais, e ele teria a possibilidade de buscar um outro cliente que fosse habitual, né? Então, com certeza, a hora para um trabalho eventual é uma, né? Para um trabalho habitual é outra, e para um trabalho permanente é outra. Quer ver um exemplo? Pessoal, vocês que são entendidos, quanto que ganha um profissional ali, um perito contador por hora, para um trabalho eventual específico ali? Depende da área que ele está trabalhando. Se ele está trabalhando para um juiz, por exemplo, de uma unidade do Estado, ele vai ganhar um X percentual. Se ele está trabalhando em particular, ele vai determinar quanto que ele acha que vai valer o serviço. Eu acho que é isso. Isso. Então, vamos imaginar o seguinte, ó. O pessoal vai cobrar um determinado serviço.
Posso até dar um outro exemplo que eu vi recente. É a questão tipo do médico. O médico, você vai lá, ele tem lá a clínica e é um atendimento eventual. Ele vai ganhar um valor X, cobra lá 550 consulta, ou dependendo, tem médico que cobra 350, vai dependendo do médico, né? De 350, 550, se for São Paulo, 1.500, né? Aí lá é mais salgada a brincadeira. Agora, se a gente pensar que às vezes esse médico, ao invés dele de ser dono, né, que a gente fala dono do seu nariz, ele vai trabalhar para o hospital, ele vai ganhar um fixo. Ele vai ganhar um fixo para trabalhar aquelas horas. Sei lá, a pessoa contratada vai trabalhar 220 horas, vocês vão ver que o salário é muito menor. Quer ver um exemplo? Vamos ver um salário que seja assim razoável. Quanto que seria um salário razoável para alguém que está estudando ainda o curso de contabilidade? Não estou dizendo contador. Que daí contador eu sei que vocês vão dizer 35 mil reais, né? Então vamos pegar assim, ó, 5 mil reais, pode ser? Ó, 5 mil. Se a pessoa trabalha 220 horas, ele ganha 22 reais a hora. Que triste, né? Eu até fiquei triste, pensei que dava mais. Agora, né? Agora, se a pessoa está fazendo um trabalho assim, até melhor, ó, 22 reais a hora, né? Trabalha 8 horas, aqui, ó, 176 para ganhar, né, 5 mil, botei assim, trabalhando 8 horas a 22. Aí você chama a pessoa para fazer um serviço específico, o cara diz assim, não, olha, para mim fazer esse serviço, eu vou ficar algumas semanas trabalhando, eu trabalho para o senhor por 50, 55 reais a hora. Tá? E se você chama uma pessoa específica para uma consultoria e tudo mais, o cara vai dizer 350 reais a hora. Né? Vai depender se é eventual ou que nem a gente falou, o cara vai contratar, vai te efetivar e tudo mais, aí o cara fala, 5 mil estaria razoável. Né? Por quê? Porque aquele que vai receber o serviço eventual, ele não vai ter, no primeiro momento, pelo menos, demanda para todas as horas. Sem falar que, em muitos casos, ele tem o deslocamento. Né? Então, assim, quantas horas são? São tantas horas. Só que para a pessoa ir lá prestar o serviço, ele vai ter um deslocamento que depois não serve, porque o outro cliente está em outro ponto. É diferente de quem vai trabalhar 8 horas na mesma empresa. Beleza? Adiante. O local em que o serviço será prestado. Então, dependendo da localidade, né, se é numa região mais afastada, pode sim ser cobrado um preço maior, né? Não precisa cobrar a mesma coisa centro e distante. 8. Nas propostas para prestação de serviços profissionais, devem constar explicitamente todos os serviços cobrados de forma individual, o valor de cada serviço, a periodicidade e a forma de reajuste. Então, é importante, né, que conste tudo que é cobrado, de que forma que é, para resolver. Aqui no chat, comentaram alguma coisa tipo do auditor, o auditor fiscal, né? Verdade. Auditor fiscal, assim, o que eu vou dizer? Abriu, semana passada, eu acho que foi, o YouTube normal. Parece que agora vai abrir novamente, né? Porque já estava esperando há bastante tempo, concurso para auditor da Receita Federal, né? Você podia disseram várias vezes que ia abrir, acho que já era para ter aberto já há um bom tempo já. Mas agora parece que vai e é bem interessante. Priscila, o que você ia falar do auditor lá? Era da remuneração? Eu falei que o auditor fiscal também, ele trabalha eventualmente para fazer, tipo, auditorias, ele vai até a empresa, daí também cobra um preço também, tipo, tem os auditores que trabalham interno, né, que já são contratados pelas empresas, e tem aqueles externos que vão fazer as eventuais, né, então, tipo, um exemplo. Verdade, muito bom, isso mesmo. E quando falou do auditor, eu logo pensei no da Receita. Perfeito, muito bom. Senhores, aqui mais adiante. Aceita a proposta, né, apresentada, deve ser celebrado por escrito. Então, aqui a exigência do Conselho Regional de Contabilidade de sempre ter a proposta de serviços por escrito, respeitando o disposto em legislação específica do CFC. Pode sem querer, né? Caso parte dos serviços tenha que ser executada pelo próprio tomador dos serviços, isso deve ser explicitado na proposta e no contrato. Então, assim, deixar bem claro, né, como é que vai acontecer. E a publicidade em qualquer modalidade ou veículo de comunicação de serviços deve primar pela sua natureza técnica e científica,
sendo vedada a prática de mercantilização. Então, assim, ó, o que aqui eles trouxeram? Eles trouxeram a seguinte informação: você vai anunciar, anuncie de uma forma profissional, né? Do tipo assim, demonstrando ali a questão técnica, científica, que o escritório é bom, e não aquela situação assim, né? Tipo de promoção, sabe? Quando você faz assim, faça uma MEI, ganhe não sei o quê, né? Ganhe não sei quanto desconto, o barateiro, o mais barato da região, né? Tipo não combina com a profissão, né? Não combina com a profissão. Então, tomar um cuidado bem grande, e é isso que o Código de Ética vem aqui trazer. A publicidade dos serviços contábeis deve ter caráter meramente informativo, ser moderada e ser discreta, tá? Que é o que é trabalhado também na questão da OAB, né? Sempre caráter informativo, de forma discreta, sóbria, né? Cuidar com as cores também, fazer cores que são sóbrias, né? Cabe ao profissional da contabilidade manter em seu poder os dados fáticos, técnicos, científicos que dão sustentação às mensagens da publicidade realizada no seu serviço, né? Então, aquilo que ele anunciou, portanto, que ele tenha os dados. O profissional deve observar, no que couber, o Código de Defesa do Consumidor, especialmente no que concerne a informação adequada e clara sobre os serviços a serem prestados, e a Lei de Propriedade Industrial, que dispõe sobre os crimes de concorrência desleal, né? Para ele tomar um cuidado ali, né, do que ele está informando ser verdade, seja de forma clara, que não fique faltando informação, e assim como, dependendo da situação, ele não está cometendo um crime ali de, né, detonando a concorrência. E a 15 aqui, ó, vamos terminar até aqui no artigo, no item 15, que vai ainda finalizar o nosso valor e publicidade de serviços profissionais. É vedado efetuar ações publicitárias ou manifestações que denigram a reputação da ciência contábil, da profissão ou dos colegas, entre as quais fazer afirmações desproporcionais sobre os serviços que oferece, sua capacitação ou sobre a experiência que possui. Então, assim, é aquele tipo, né, de situação onde a pessoa quer fazer que ele é o melhor da face da Terra, só ele sabe, né? Isso aqui é um exemplo. Então, é completamente desproporcional, né? Ele tá querendo oferecer algo como se fosse o único, que na verdade, tipo, os outros também fazem, né? B, fazer comparações depreciativas entre o seu trabalho e dos outros colegas. E letra C, desenvolver ações comerciais que iludam a boa-fé de terceiros. Legal? Senhores, na nossa aula de hoje, gravada, né, nós vamos concluir por aqui. Nós tivemos a oportunidade de falar sobre o Código de Ética Profissional. Na aula que vem a gente vai dar continuidade. Eu tenho exercícios também, para a gente trabalhar, desenvolver, múltipla escolha, que vai ser muito bom para praticar, para exame de suficiência, para concurso. E hoje a gente vai até aqui, né? Falamos a respeito dos deveres, falamos a respeito das vedações, sobre o que o contador pode e valor e publicidade dos serviços profissionais, tá bom? Desejo para vocês uma excelente semana. Vou parar de gravar, mas fico disponível aqui para tirar dúvidas e, né, comentar um pouco, alguns questionamentos, tá bom? Um abraço para vocês, excelente semana, valeu.